Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Queria falar com você hoje bem rapidinho, com esse texto aqui de Juízes, refletir uma coisa com você bem rapidinho, deixa eu só abrir aqui. Juízes capítulo 16, o finalzinho, tá falando um pouco da história de Salomão, não vou abordar tudo, mas deixa eu só ler o finalzinho aqui, ó. Sansão. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te que me fortalece, rogo-te só mais uma vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e outra com sua mão esquerda. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os seus senhores, e sobre todo o povo dentro dela. Sim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou em sua vida. Então, assim, eu não vou abordar, que nem eu falei, todas as coisas de Sansão, mas eu queria pensar com você o seguinte: o texto vai falar que na morte dele, ele matou mais do que com sua vida. Se você pensar bem rapidinho no contexto de Juízes, onde quando se levantava um juiz, ele se levantava para derrotar os inimigos que estavam ao redor, para ser meio que um homem de Deus ali em favor do povo. Então ele tinha esse objetivo, sim, de matar, de destruir, de derrotar aqueles que estavam ao redor. E aqui o interessante é que o texto vai falar que, apesar de todas as falhas, né, que Sansão teve, que na sua morte ele conseguiu cumprir um pouco disso, ele conseguiu derrotar um pouco dos filisteus, que eram também ali casos inimigos do povo de Deus e tudo que eles faziam, né? Então eu queria pensar bem nisso, que a morte de Sansão resultou, ele matou mais na sua morte que na sua vida. E o Evangelho, conectando isso com o Evangelho, que é um chamado de Jesus para nós morrermos para nós mesmos, abandonarmos as nossas práticas, crucificarmos a nossa natureza carnal, nós precisamos entender que para a gente cumprir o propósito que Deus nos deu, nós precisamos morrer. Sansão, ele também cumpriu parte do propósito que Deus tinha sobre a vida dele, porque, que nem eu falei, não tem como abordar alguns erros, nas coisas que ele errou, não dá pra gente abordar tudo, para não ficar muito grande o vídeo, mas ele cumpriu parte do propósito, e de uma maneira até maior do que enquanto viveu, como o texto diz, com a morte dele. Então, às vezes, a gente fica pensando, por que a gente não consegue fazer algumas coisas, por que talvez a gente não tem fluído em algumas coisas que Deus tem nos chamado, exatamente por isso, porque nós não estamos morrendo, nós estamos vivos, cedendo aos nossos desejos, ao nosso coração pecaminoso, as nossas vontades. Infelizmente, grande maioria, talvez da nossa parte hoje, são pessoas cheias de si, vivas para si, que não estão dispostas a morrer pelo Evangelho. E se a gente fazer um paralelo bem rapidinho, eu queria refletir bem rapidinho, assim, ligando um pouco na armadura de Efésios, que vai falar, pensa assim, se a gente sofreu imagina que eu tô com um capacete aqui, se eu tomar uma pedrada onde está o capacete, não vai acontecer nada, mas imagina que o capacete ele é aberto aqui na frente, eu tomo uma pedrada aqui e acontece alguma coisa no meu rosto. Então, se a pedra atingiu aqui o meu rosto, é porque o capacete não estava protegendo aqui. Então o que eu quero dizer? Que primeiro nós precisamos morrer, para depois nós colocarmos a armadura de Deus, porque aonde às vezes as coisas nos afetam, nos fere, faz alguma coisa, é porque nós não morremos, estamos sem a armadura de Deus. Então nós precisamos morrer para nos revestirmos da armadura de Deus, e então caminharmos com nossa morte para cumprirmos o propósito que Deus tem para nós, porque nós não podemos ficar sendo ofendidos o tempo todo, e quando nós somos ofendidos, ficar disputando quem tem mais talento, quem prega mais, quem fala melhor, quem vai em mais conferência, quem ganha mais dinheiro, quem tem um carro melhor, quem que é o mais puxa-saco do pastor, quem que é o líder do pastor, quem é o maior presbítero, quem é que serve mais, quem é que faz isso, quem é que faz isso. Enquanto a gente fica preso nessas coisas, nós não estamos mortos para a nossa carne, nós estamos caminhando na nossa carne. E quando nós estamos com isso, nós estamos com esse alvo fácil para Satanás vir atacar e destruir as nossas vidas. Então, para a gente se revestir da armadura de Deus, nós precisamos primeiro morrer. Aí sim, nós vamos morrer, colocar a armadura de Deus, e nós estamos praticamente ali conseguindo caminhar em pleno propósito de Deus, porque então todas as coisas nós vamos estar mortos para nós mesmos. Nós precisamos renunciar à nossa vida, renunciar aos nossos gostos, renunciar às coisas por amor a Cristo, para viver para Cristo, para fazer para Jesus, porque foi isso que ele fez. Ele abandonou as coisas para viver e fazer a vontade de Deus. Ele morreu, foi crucificado numa cruz para
obedecer ao Pai, para amar ao Pai, para fazer a vontade de Deus, para que nós então pudéssemos ser cheios do Espírito Santo e viver o propósito que Deus tem na nossa vida. Então lembra que a conexão que eu estou fazendo é que nós precisamos morrer, como Sansão, na morte dele, ele cumpriu mais o propósito do que na vida dele, então nós precisamos morrer para vivermos o Evangelho plenamente e cumprirmos mais o propósito de Deus. E então, conforme nós morremos, nós conseguimos nos revestirmos da armadura de Deus e nós começamos a ficar imune aos ataques do inimigo, para que a gente consiga prosperar no nosso caminho de viver o chamado que Deus tem para a nossa vida, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de viver por amor a Cristo. Então lembre-se disso, eu li isso esses dias e ficou muito guardado no meu coração. Se existe alguma coisa que está nos ferindo, quer dizer que essa parte, é o exemplo do capacete, não está coberta pela armadura. Essa parte nós estamos ainda muito vivos, nós precisamos morrer. Então se você e eu, nós somos ofendidos facilmente, temos muitos ciúmes, enfim, um monte de coisa, quer dizer porque nós estamos na nossa carne, nós não morremos, nós não estamos tomando a nossa cruz, não estamos seguindo a Jesus, nós não estamos fazendo aquilo que Deus chamou. E isso quer dizer que a nossa carne está nos guiando, o nosso coração está nos guiando, e com certeza, se você ler ali Juízes capítulo 14, 15, 16, a história de Sansão, você vai ver o que acontece quando nós caminhamos e vivendo uma vida longe da nossa morte, uma vida cheia da nossa carne, dos nossos desejos, né? Vira e mexe, o livro de Juízes termina com essa frase: e eles faziam o que era certo aos próprios olhos. Então, meu convite para você hoje é que você se esforce para morrer, para viver o Evangelho, abra mão de tudo, entre no seu quarto, busca Deus em secreto, pegue a sua Bíblia, mergulhe em oração, mergulhe em leitura na Bíblia para você encontrar Jesus, encontrar o Espírito Santo e viver o pleno cumprimento do chamado de Deus para sua vida. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Você já sabe, toda terça-feira, às 9 horas, tem vídeo novo no canal. Deixa um like, compartilha. Se você tem gostado, envie esse vídeo para as outras pessoas, ajuda a divulgar o canal, a mensagem, alcançar mais pessoas. Se inscreve aí se você não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.